Pessoal, temos novidades da DC Studios. Saiu a informação do orçamento real do filme do Superman. Segundo o site The Wrap, o filme custou 225 milhões de dólares. E agora vocês estão abrindo aqui a calculadora do celular para fazer as contas e saber quanto que esse filme precisa fazer de dinheiro para dar lucro. Essa mesma reportagem também trouxe algumas informações interessantes sobre a responsabilidade que esse filme do Superman tem. É tipo assim, vai ou racha. Superman tem que fazer dinheiro. Então, vamos conversar bastante sobre isso no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá. E bora começar com os salves dos novos membros do canal. Um grande salve aqui para o Wesley Passos, João Henrique, o Lucas que termina com ponto de interrogação, o Guilherme Marques e Adric da Silva. Valeu, gente, muito obrigado. 175 membros. Será que dá para chegar a 200 até o filme do Superman? Isso seria demais. Beleza, vamos abrir aqui a reportagem do site The Wrap. E o título já é bem impactante, né? Pode a DC da Warner sair das cinzas com o filme do Superman? O Superman vai ser a fênix da DC, então, né? É isso que eles estão querendo dizer. A reportagem começa dizendo que o grande teste dos 10 anos de planejamento do James Gunn realmente vai começar com esse filme aí do Superman. E o que eles estão querendo dizer é que o filme precisa dar dinheiro para a Warner se sentir respaldada com esse estúdio, que é a DC Studios, e assim permitir que eles façam outros filmes. Só que a questão toda é que eles divulgaram esse orçamento aí que o filme tem, 225 milhões de dólares. E segundo a reportagem, que entrevistou uma pessoa do alto cargo de Hollywood que não quis se identificar, o filme precisa fazer 700 milhões de dólares para ser considerado um sucesso. E aqui isso nos leva para aquela discussão de quando um filme é considerado um flop em Hollywood ou quando ele dá break-even, que é quando ele se paga, e quando ele começa a dar lucro. Numa regra geral, quando um filme faz 3 vezes o orçamento dele, ele começa a se pagar. Então, numa matemática simples, 225 vezes 3, 675 milhões de dólares o filme precisa fazer para começar a dar lucro. Agora, esse cálculo de vezes 3 é uma média, porque tem vários outros fatores que entram nessa conta, principalmente a relação da bilheteria dos Estados Unidos com a bilheteria internacional. Isso porque a bilheteria dos Estados Unidos, que é o que o pessoal chama de bilheteria doméstica, ela tem uma margem de lucro maior do que a bilheteria internacional, porque a bilheteria internacional ela está sujeita aos mercados dos outros países. E cada país tem a sua regra de qual a porcentagem que é destinada ao estúdio que fez o filme, enquanto que nos Estados Unidos é 50%. E nos outros mercados pode ser 40%, 30%. Tudo depende do país que eles estão lançando. Digamos assim, o filme B fez 500 milhões de dólares. E o filme A também fez 500 milhões de dólares. Só que nesse exemplo hipotético, o filme B conseguiu 250 internacional e 250 nos Estados Unidos. Enquanto que o filme A fez 300 milhões de dólares nos Estados Unidos e 200 milhões de dólares internacional. Os dois filmes fizeram 500 milhões. Só que o filme A ele vai ter dado um lucro um pouco maior, porque ele fez esses 50 milhões de dólares a mais nos Estados Unidos. É por isso que esse cálculo aí do vezes 3 não é uma certeza absoluta. E algumas pessoas até consideram o cálculo de 2,5. Então, se a gente fizer 225 vezes 2,5, o filme precisa fazer 560 milhões. E, de novo, pode não ser nem 2,5 ou 3, pode ser 2,8. Cada filme vai ter a sua matemática. E olha, eu acho que dá para dizer com uma certa segurança que se o filme do Superman fizer 600 milhões de dólares, ele já está se pagando. E a partir daí vem o lucro. Esse cálculo aí do 675 é o com certeza absoluta. Se fizer 675, com toda certeza o filme vai dar lucro. E entenda que sucesso para um estúdio é dar lucro, dar milhões e milhões de dólares. Não é break-even, é lucro. 20 milhões de lucro, 50 milhões de lucro, 100 milhões de lucro. Me parece realmente que o filme do Superman tem que lutar para 600 milhões. 600 é o mínimo. Qualquer coisa abaixo de 600, os seus Aslav já fica preocupado. Toda essa matéria aqui do site The Wrap de que a DC pode ressurgir das cinzas depende desse dinheiro. Os caras não investem 200, 300 milhões de dólares num estúdio para não querer colher dinheiro, especialmente a situação da Warner. A Warner precisa de dinheiro. A marca da DC é onde a Warner aposta a maior quantidade de fichas nesse momento.
Esse ano, graças ao Minecraft e os Sinners, a Warner já conseguiu uma boa receita. Mas claro que agora vem a questão do Superman, que é onde o Zaslav sempre apostou alto. O Zaslav sempre falou que precisa da DC. E agora a gente chegou naquele momento que a gente vai ver a verdade. Pode o Superman, pode a DC voltar a dar grandes lucros para a Warner? Olha, na minha opinião, eu acredito que sim. Eu tô apostando aí numa bilheteria de 700 milhões no mínimo. Eu tô sentindo que tem um hype realmente muito positivo com o filme do Superman. Tô percebendo as pessoas otimistas com o filme e eu acho que o seu Zaslav vai ficar feliz no final das contas com o resultado do filme do Superman. Ah, Gabriel, mas e se não alcançar 700 milhões? Se o filme não alcançar, é o que a matéria está especulando aqui. A situação do James Gunn e do Peter Safran não vai mudar, eles não vão sair se o filme flopar. Mas eles com certeza não vão ter autonomia para fazer qualquer filme que der na telha. Vai ter um sinal amarelo, eles vão trabalhar mais sob pressão. É tipo aquele técnico de futebol, ele não tá em situação para ser demitido, mas ele começa a balançar, sabe? E isso, claro, se o filme flopar. O que é flopar? No meu entendimento, é menos que 500 milhões de dólares. Isso pra mim é o filme do Superman flopar. Se o filme faz break-even, que é ele se pagar e ele faz 600 milhões, que ainda não seria considerado um sucesso, mas ele iria pagar as contas, e provavelmente fazendo um balanço cruzado com a questão do marketing, eles iriam conseguir dinheiro com os brinquedos e tudo mais. Se você fazer essas contas, daí querer levar em consideração tudo, os brinquedos e tudo mais, merchandising, 600 milhões já deve dar lucro. Esse, inclusive, foi mais ou menos o cenário do Homem de Aço. Porque o Homem de Aço, ele não deu um lucro, sabe? Ele foi um lucro muito pequeno. Mas quando você coloca na conta os brinquedos, merchandising e tudo mais, o saldo é muito mais positivo. E provavelmente foi por isso que a Warner quis, sim, fazer a continuação do Homem de Aço naquela época, que foi o Batman vs Superman. É por isso que eu digo, o break-even do Superman do James Gunn não é o caos. Algumas pessoas vão querer fazer com que seja o caos. Ah, mas o James Gunn conseguiu fazer esse filme, foi só break-in. Calma. Caos, na minha opinião, vai ser se for a bilheteria do Flash. 300 milhões. Isso é caos. Isso é caos. Muito caos. Mas nada indica que esse filme vai ter uma bilheteria como o do Flash. A matéria também fala sobre a situação do Sargent Rock, que vocês lembram, né? É um filme que não foi cancelado, mas está em stand-by. E eu acho que esse filme não vai sair. Mas enfim, a informação oficial é que o filme não foi cancelado, tá? Não foi cancelado. E o The Rap especula que eles até fizeram isso como uma prevenção, né? Já que esse é um filme bem mais difícil de vender, ao contrário da Supergirl, que é uma aposta mais segura, que é o que mais ou menos a gente sempre falou aqui no canal. Fazer filme de personagem menor na DC, no início do universo, loucura. Mas eles estavam cogitando realmente em fazer isso, mas nesse momento o Sargent Rock não. E o Cara de Barro? O Cara de Barro é aquele filme que tem data marcada, e o que a matéria tá especulando, né, é que talvez eles estejam reescrevendo para tentar deixar o filme mais popular, digamos assim. Que ele consiga apelar de uma forma maior para o público em geral. Se isso é verdade, porque isso é especulação por parte deles, eu não consigo ver outra alternativa se não colocar o Batman. Porque ainda é o filme do Cara de Barro. O que vocês vão fazer para deixar o filme mais popular? Não tem. Sabe, não vai acontecer milagre. Ninguém vai se interessar do nada pelo Cara de Barro no planeta Terra. O que pode fazer as pessoas se interessarem por esse filme é se meterem o Batman ali, mesmo que seja um cameo. Isso eu tendo a acreditar, que eles estão querendo deixar o filme mais comercial, pelo menos na minha cabeça, não tem nada mais comercial do filme do Cara de Barro do que colocar o Batman. E o que eu acho importante disso tudo é que agora a gente tem um número, um orçamento que a informação tem uma fonte confiável, The Rap. 225 milhões é um orçamento alto, mas também não é 300 milhões. Se esse filme é 300 milhões, aí esse filme ia estar com muitos problemas. Tipo o Missão Impossível agora, tem um orçamento gigante. Eu tenho certeza absoluta que esse filme não vai se pagar. Não porque o filme não seja bom, ou porque o filme não é entretenimento, nem nada disso. É só que ele tem uma margem para escalar do orçamento dele que é quase impossível. E o mercado de cinema, as bilheterias que estão vindo dos filmes, elas não estão girando para você ficar fazendo filme de 300 milhões toda hora. E eu acho que o James Gunn e o Peter Safran têm total consciência disso e limitaram esse orçamento a 200 milhões, ou 225, como a matéria está falando. 225, acredito que está na margem para esse filme conseguir, com uma certa tranquilidade, a bilheteria que a gente está prevendo aí de 700 milhões. Claro que isso tudo é considerando que o filme vai ser muito bom, que vai ter um cinema score A, vai ter um Rotten Tomatoes alto, o público vai gostar e tudo mais. Tô colocando tudo isso no envelope porque eu acredito que o filme vai fazer isso. É só que, claro, que não tem como a gente prever o futuro. Daqui a pouco o filme é ruim, o público não gosta e blá, 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 blá.
Aí entra o imponderável do cinema, que ninguém sabe o que pode acontecer, porque antes de ver um filme, não tem como saber se o filme é bom. Mas eu considero essa notícia de orçamento 225 milhões uma boa notícia. O problema seria gastar 220 milhões no Cara de Barro. Mas você está investindo 220 milhões no Superman. E um filme que é do James Gunn. E que é o primeiro grande filme desse universo. As expectativas, as possibilidades de você recuperar esse dinheiro realmente são muito altas. A gente está falando aqui do orçamento de 600 milhões. 600 milhões é o que o filme do Homem de Aço fez. E eu não vejo por que esse filme não possa ter uma bilheteria superior à do Homem de Aço. Acho totalmente possível. Porque o interesse para esse filme tá tão alto quanto era com o Homem de Aço antes da sua estreia. E agora a gente ainda tem o fator James Gunn, da possibilidade do filme ser bem recebido na crítica, do fato de que é um Superman mais próximo dos quadrinhos, é um filme bem mais seguro, na minha opinião, do que o Homem de Aço. O Homem de Aço assumiu riscos um tanto quanto desnecessários, mas ele assumiu. O que é legal também, eu gosto de filmes que assumem risco, é só que para a situação da DC, hoje, a situação da Warner, o cenário é não tomar riscos. É por essas e outras que eu sou contra o filme do Sargento Rock. O filme do Cara de Barro também acho arriscado, não faria, mas se vocês colocarem o Batman no meio e tentarem vender com o Batman, ok. Quanto menos risco, ir no seguro e fazer o seguro bem feito, vai dar bom. As pessoas estão interessadas, as pessoas querem que a DC triunfe. Eu estou sentindo isso, tirando os Marvetes, né? Ah, Gabriel, e quanto àquela notícia lá que o filme ia custar 350 milhões de dólares? Não, assim, gente, isso daí veio de um documento que eles deram pro estado lá que eles gravaram, Atlanta, se eu não me engano. Alguém conseguiu uma cópia desse documento e no orçamento colocaram 350 milhões. Mas o próprio James Gunn disse que esse orçamento tá muito fora da realidade. Agora, por que tinha um documento que eles preencheram que o orçamento era de 350 milhões? Existem muitas possibilidades. A primeira possibilidade é que alguém conseguiu esse documento e colocou o orçamento alto realmente para inflar, porque talvez aí você consiga mais benefícios com o governo na questão dos impostos. Ou a segunda possibilidade é que alguém com má fé, né, colocou esse orçamento falso para tentar prejudicar a imagem do filme na internet. Como o James Gunn veio a público e disse que esse valor não faz o menor sentido, eu tô com o James Gunn. Convenhamos, porque não tem nada nesse filme que justifique um valor de 350 milhões. Depois de tudo que a DC passou, eles iriam realmente fazer um filme de orçamento de 350 milhões de dólares? Eles sabem que não dá pra fazer filme de 300 milhões de dólares. Não dá, é loucura. Fazer filme que custa 300 milhões de dólares é querer rasgar dinheiro. Não vai rolar. Hoje, os únicos filmes que têm autorização, assim, ó, vamos gastar 300 milhões porque o retorno é certo, é Vingadores e Avatar. O resto não pode fazer isso. E eu tenho consciência absoluta que o James Gunn e o Peter Safran sabem disso. Então, assim, ó, esse negócio que custou 350 milhões, pra mim, é uma grande fake news ou um grande mal entendido. Essa notícia que custa 225, beleza, aí eu acredito. Ah, sim, tem uma outra possibilidade, porque esses 225 não contam o marketing. Se você colocar 225 e jogar mais 120 milhões ou 100 milhões do marketing, vai dar 320, que é mais ou menos o que estava nessa folha. Então, talvez até possa ser verdade aquela folha lá com orçamento de 350, e eles incluíram o marketing. E tem uma outra coisa, esse valor que eles colocam no marketing, a gente gastou 100 milhões de marketing. Às vezes não representa o total que eles gastaram, porque eles também fazem muitas ações com os canais que eles são donos. Você pode ver, no final de semana teve ação do Superman nos canais da TNT. TNT é um canal da Warner. Quanto que de fato a Warner gastou para fazer uma propaganda de um produto que é dela mesma no canal da TNT? E aqui entra um cálculo mais complexo envolvendo marketing, que eu acho que até por isso que nunca incluem o marketing, porque muitas coisas às vezes saem por contrato. Tem um contrato já fechado num valor fixo, e aí você fica gastando esse saldo ao longo do ano para colocar propaganda ali, aqui e lá. Eu tenho certeza absoluta que acontece algo desse nível quando eles falam que o valor foi de 100 milhões. Mas eles de fato não gastaram 100 milhões, sabe? Nossa, eu contei toda uma história só para dizer que esses 100 milhões pode ser 50, e tem 50 de permuta que eles dão de um lado para o outro. É só que para fins de controle, eles têm que dizer o valor total das ações, mesmo que você tenha dado uma permuta no meio. Enfim, gente, não tem pânico, é uma boa notícia. 225 milhões é um bom orçamento. Eu diria que, claro, o mundo perfeito seria ter controlado isso com 200 milhões. Mas às vezes não é possível, você só não pode perder a mão. Você vê, se eles tivessem gastado 250, aí poderia estar bem mais apertado. 225, eu acho que está no limite do ideal para esse filme do Superman. Sabe, tá no limite de começar a ficar um pouco caro demais o filme. E com isso, 600 milhões, acho que o filme vai fazer.
Acho que o filme vai fazer até mais, acredito em 700 milhões. E como a matéria disse aí, né, 700 milhões, o filme é considerado um sucesso. E se o filme for considerado um sucesso, muito mais tranquilidade pro James Gunn e pro Peter Safran. Agora, o James Gunn e Peter Safran, não é porque esse filme vai fazer 700 milhões que qualquer personagem da DC vai fazer também, né? Vão ficar atentos. Não vão gastar 120 milhões no filme do Homem-Hora, né? Tem que estar de olho, tem que estar ligado nessas paradas aí, né? Vocês estão ligados, né? Pelo amor de Deus. Enfim, galera, agora é a vez de vocês comentarem. Comentem aqui se vocês acham que esse orçamento é muito caro, se esse filme vai fazer bilheteria, quanto que vocês acham que esse filme vai fazer. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo discutindo sobre a questão do orçamento do filme do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.